Cantagalo, município que gerou quase 2 dezenas de nobres, entre barões, condes e viscondes, em virtude do plantio do café com a utilização da mão de obra escrava, originando a fortuna de muitas famílias. Entre elas, a do Barão de Aquino. Em uma de suas fazendas, a de Santa Mônica, estava o mais belo trecho da linha férrea fluminense, o ramal da Ponte Seca, projetada por engenheiros ingleses da Leopoldina Railway Company. A Ponte Seca foi inaugurada em 1888 e integrava o ramal ferroviário Nova Friburgo, além Paraíba. José de Aquino Pinheiro, o Barão de Aquino, nasceu em 7 de março de 1837 na fazenda do Ribeirão, hoje Duas Barras, mas na ocasião pertencia a Cantagalo. Era filho do tenente-coronel Joaquim Luiz Pinheiro, de origem portuguesa, e Coinciana Maria de Souza Pinheiro, de tradicional família mineira. Inicialmente barão e baronesa do Paquequer, posteriormente o coronel receberia o título de Visconde de Pinheiro, com ordem de grandeza. O Barão de Aquino se casou em 1857 com a sua prima Rita Luísa Ribeiro, filha do comendador Francisco Alves Ribeiro. Dessa união tiveram 15 filhos, dos quais apenas 8 sobreviveram, sendo eles Francisco de Aquino Pinheiro, Maria Pinheiro Sampaio, José de Aquino Pinheiro, Álvaro de Aquino Pinheiro, Aureliano de Aquino Pinheiro, José Eugênio de Aquino Pinheiro, Rita de Cássia Pinheiro Soares e João de Aquino Pinheiro. Era o maior produtor de café da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer, que na ocasião pertencia a Nova Friburgo. Era proprietário das fazendas Santa Mônica e Santa Maria, hoje Sumidouro, Areias, em Pirapetinga de Itaperuna e Conceição do Pinheiro, em Duas Barras. Ingressou na Guarda Nacional passando pelos postos de alferes, tenente, capitão, major, até finalmente chegar a coronel. Foi agraciado no ano de 1873 por carta imperial com a comenda da Imperial Ordem da Rosa. Já o título de Barão de Aquino recebeu em 1881 e no ano seguinte foi condecorado com os foros de fidalgo e cavaleiro da Casa Imperial. Já pelo governo português, recebeu a comenda da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Viçosa por serviços prestados à beneficência portuguesa. Como toda elite da época, exerceu os cargos de delegado de polícia, juiz municipal em Nova Friburgo, Carmo e Sumidouro, vereador e juiz de paz. Na monarquia, pertenceu ao Partido Liberal por influência de seu pai, o Visconde de Pinheiro. Com a morte deste, passou a integrar os quadros do Partido Conservador, permanecendo monarquista mesmo com a mudança para o regime republicano. Faleceu em 20 de agosto de 1921, aos 84 anos de idade, na fazenda Santa Mônica. Os descendentes do Barão de Aquino, em boa parte, residem em Sumidouro, onde possuía imensas propriedades. Entrevistei 2 de suas descendentes que vão nos contar sobre a memória familiar dos Pinheiro e dos Aquino. Olha, minha mãe, que é neta do Barão de Aquino, o nome dela em solteira era Maria Déia Pinheiro, Maria Déia de Aquino Pinheiro. Depois do casamento ficou Maria Déia Pinheiro Estávola Porto. Então, o objetivo desse programa hoje é trazer a memória, né, do Barão de Aquino. Aí eu gostaria de começar pela sua origem, né? A senhora é neta do Barão de Aquino. É, neta do Barão de Aquino. Maria Déia de Aquino. Neta de Visconde de Pinheiro. Que era pai do Barão de Aquino. Quem tem o foro de lá. E a família Pinheiro vem de Roma, da época de antes de Cristo.
vem de Pinos ou Pinaros, e vem a descendência toda até chegar o Visconde de Pinheiro, que era pai do Barão de Aquino. E o nome do Barão de Aquino era José de Aquino Pinheiro, mas ficou conhecido como o Barão de Aquino, porque ele nasceu no dia de São Tomás de Aquino, então levou o nome Aquino, que não é sobrenome, é apenas uma homenagem. Regina, vamos então retomar um pouquinho ao pai do Barão de Aquino, que é o Visconde de Pinheiro. Ele era de Minas? Da onde? Qual era a região? Não, daqui do estado do Rio. Do estado do Rio é, mesmo. Sumidouro, Duas Barras e Cantagalo. Ele era de Cantagalo, porque nessa época todos esses municípios Cantagalo. pertenciam a Cantagalo. E ele tinha fazenda aqui, né, em Duas Barras e Cantagalo. Hoje a gente divide entre esses municípios, mas era um município só. E qual era a fazenda do Visconde de Pinheiro? Fazenda Conceição dos Pinheiros. Tinha uma outra fazenda também que eu não sei, não me lembro o nome. Acho que não tem ninguém aí para lembrar. Então a fazenda Conceição do Pinheiro era a propriedade do Visconde. Mas não... E o que você sabe falar assim do Visconde de Pinheiro, dentro da memória oral da família? Ele teve quantos filhos? O Visconde eu não sei quantos filhos. Pouco, a gente sabe mais do Barão. Então você sabe dessa propriedade dele? Essa propriedade, que hoje está em Duas Barras. E a mulher dele, a Viscondessa de Pinheiro, foi o pai dela quem deu e construiu a igreja de Duas Barras. Sei. Era o comendador, né, Francisco Alves Ribeiro. Ele construiu, deu a igreja de Duas Barras. O cemitério também foi o Visconde de Pinheiro quem deu o cemitério de Duas Barras. Tá. E aí eles tiveram quantos filhos? Eu não sei quantos filhos. Não, tá. Vocês só vão saber sobre o Barão de Aquino. O que vocês podem trazer assim sobre a vida do Barão de Aquino? Olha, a história dele? Ele era uma pessoa humana, do bem, e inclusive deixou que a estrada de ferro passasse na fazenda dele, que outros fazendeiros da região não permitiram, mas ele deixou. Porque estragava, né? Muita terra. Mas ele via o progresso. Ele foi político, ele foi juiz de paz também. O café, na época, ia dos burros, né? E aquelas tropas, assim. E assim ele... A senhora é neta dele, assim, o que contava assim, sobre o Barão de Aquino? A senhora se recorda assim, das histórias de família? A senhora lembra assim, de histórias sobre ele, tropa de mulas? Tinha aquelas histórias assim, que sempre são contadas assim, dentro do núcleo familiar. Última. Então, os primeiros é que sabiam das coisas, mas eu fui a última. Mas a senhora assim, sempre soube que a senhora era neta de um barão, né? E ela preserva isso, ela gosta. Ela tem esse licoreiro que foi do Visconde, que depois chegou até ela, e a colcha também, que é a Princesa Isabel. Levaram para eles. Então, já que a gente começou a falar sobre isso, como é que essa história, a Princesa Isabel e o Conde D visitaram... E Dom Pedro II. E eu acho que pela época... Foi uma época que Dom Pedro II veio a Cantagalo para inaugurar essa igreja, que ele ajudou na construção da igreja. Então, eu acho, pelas datas da construção, do término da igreja, e a época então que o Visconde viveu, deve ser numa viagem dessa, porque era difícil viajar naquela época. Então foi nessa ocasião? A gente presume que seja isso. Então os três se hospedaram na Santa Mônica? Na Santa Mônica. E a colcha? E a colcha está com a minha mãe. Foi uma colcha doada pela Princesa Isabel? Não, estava na cama que ela dormiu. Aí passou para uma tia da mamãe, passou para uma prima, e essa prima, que até era minha madrinha, passou para a mamãe. Agora, o licoreiro, vocês... ele preservam. Como presente, Pedro II levou. Como é que é esse licoreiro? Ele é lindo, é uma barrica assim, de uma louça. É assim, o teto dele é assim, e os copinhos todos em volta. Tem e é douradinho. teto.
tudo. Todos trabalhados, os copos, uma louça. A gente vai fotografar. Não tem foto aqui em Friburgo, está em Niterói. E da Fazenda Santa Mônica, era uma fazenda produtora de café, né? Café, era da época do café. Que dava dinheiro no café. E era linda a fazenda, eu conheci essa fazenda. Você chegou a pegar a casa-sede dela Sim, antiga? sim. Como é que era? Era enorme, tinha uma varanda, né, na entrada, e esse brasão ficava na varanda. O brasão do Barão de Aquino ficava na varanda. E umas salas enormes em tábua corrida, as mobílias em palhinha, coisas lindas. E lustres de cristal. Depois aquilo foi se perdendo. Era de papel pintado. Era lindo também. Árvores, criança brincando. É lindo. Era uma paisagem. Isso na sala de jantar, né, mãe? Sala de jantar. Era enorme a fazenda. Eu lembro, eu era pequena, ainda conheci. A Fazenda Santa Mônica ficou na propriedade de vocês por muito tempo? Não, ficou para um irmão do meu avô, um filho do barão, tio João, Dr. João de Aquino. E ele tinha um filho que ficou com essa fazenda. E agora, depois foi passando para esses filhos dele. Entendi. E Demoliram tudo. Demoliram. Modificando. E Pequena, né? da casa, assim, vamos falar um pouquinho mais dessa mesmo. Você frequentava suas férias? Não, a gente ia lá passear, porque a gente ficava muito, era aqui em Cantagalo. Aí você lembra dessa mobília? Era original? Era original. Tudo muito lindo, aquelas salas enormes. Você já foi também? Já. Eu ia sempre pro Renato. A gente ia lá passear, porque nós tínhamos uma tia que tinha uma fazenda próxima. E a gente ia lá e visitava, via a fazenda. Você sabe mais ou menos o ano que você ia nessa casa-sede, que você visitava? 70 e pouco. Então já não devia ter dentro das instalações senzala, nada disso? Não, aí não. Já não tinha mais? Não tinha mais. Era só a sede, já estava bem assim, velhinha. O que você tem assim sobre documentação? Você é bibliotecária, né? Sou. O que você tem assim de pesquisa sobre a Santa Mônica? A dimensão dela? Você tem informação sobre a dimensão dela, número de escravos? Não tem não. E nem acho que em livro nenhum relata isso. Eu já pesquisei no livro do Acácio Ferreira Dias, que é excelente, né? Sim, claro. E nesse dicionário também das famílias brasileiras, mas aí só as famílias, não tem relato nenhum. Porque geralmente a gente tem uma referência do tamanho da propriedade, né? Número de escravos, número de pés de café, tinha esses dados, vocês não, porque a gente, o lado do Barão de Aquino ficou em Cantagalo, na fazenda da Palmeira. A mãe dela, minha mãe, era outra fazenda, que era do meu avô, filho do barão. O barão, quando os filhos casavam, ele dava uma fazenda. E do meu avô, é a fazenda da Palmeira. Da Palmeira. Que aí meu avô e minha avó faleceram, né? Foi dividida para os filhos. Então a gente ficava mais nesse lado de cá. Mas a base do Barão de Aquino foi a Santa Mônica. Foi, lá que ele residia. E ali a gente vê um vale onde é a Ponte Seca. A Ponte Seca, passava por dentro da fazenda. Passava dentro da fazenda. A minha tia mais velha, a irmã da mamãe, casou lá na fazenda de Santa Mônica. Tinha um oratório, feito uma capelinha mesmo, dentro da fazenda, dentro de uma sala. E vocês sabem dizer se ainda tem a casa-sede hoje? Não, a casa foi demolida, foi. Você chegou a comentar comigo que foi demolida para venda do material? Vendeu o material. Ela foi demolida e vendida. O material da demolição. É muito comum lá em Sumidouro vender o material para paulista. Construir, né? Paulista, fazer a réplica. Vai lá e leva para São Paulo e faz a reconstituição de uma casa-sede no ciclo do café aqui na nossa região, né? Infelizmente, né? Mas, então, sobre o Barão de Aquino, né? Ele teve quantos filhos? Mãe,
vovô, tio João, tio Aureliano, tio Chiquinho, tio, aquele que parece com o padre, Zé Eugênio, tia Cássia, tia Sinhá, 7 ou 8. 8 filhos, né? A gente chama de tio e tudo, mas são tios dela. Até que a gente sabe bastante. E aí, A tia Cássia, que casava, ele dava uma fazenda. o Barão, Ele dava. É tanto que a Fazenda Santa Mônica ficou para tio João, que morava lá com tio João, tio Aureliano. E aí cada um recebia a propriedade dele nessa região aqui mesmo, né? Tudo aqui. Cantagalo, Duas Barras e Sumidouro. Vocês veem hoje em dia o Barão de Aquino dentro da história do Brasil, né? Como é que vocês... o papel dele? Ele foi um grande político, uma pessoa com uma mente assim evoluída para a época dele. Ele queria... Progresso, Agora, o que eu sei é que os escravos dele eram amigos. Tinha um escravo que chamava Aracati, que morou com a minha tia, morreu com 100 e tantos anos. Conta essa história. Por exemplo, que a gente fala desse período do Império, a gente... Né, Ele tinha a banda de música, né, dos escravos. Tinha na fazenda, acho que a fazenda do Visconde, né? Do Visconde Pinheiro. Do Visconde Pinheiro. Tinha a banda dos escravos. Banda de música dos escravos. Pois é, essa coisa do fim da escravidão. E graças a Deus eles não fizeram maldade, né, com os escravos. E isso é uma coisa que a gente sabe, né? E graças a Deus. Mas assim, quando a gente conta essas coisas da escravidão, sempre tem aqueles que ficaram na fazenda. A senhora mencionou esse... Eu sei que ele chamava Aracati. Ele já estava velho, ele se rasgava, né, mãe, a roupa, as unhas grandes. Ele ficou na fazenda, mesmo com o fim da escravidão, ele ficou na fazenda Depois foi para casa de meu tio. E aí ele, além dele, outros permaneceram, vocês sabem dizer, se permaneceram na fazenda? Tinha que ser uma coisa bem forte. A senhora lembra dele? Eu me lembro dele. Tinha medo, essas coisas assim, né? Que às vezes criança tem medo, né? Tinha, mãe, medo? Ele conversava, batia assim com a cabeça, fazia música. Fazia música? Fazia música, ao jeito dele, cantava. A senhora tem essa memória dele, né? Me lembro dele, assim, eu era pequena também. Após a entrevista, um animado papo que reuniu os outros membros da família Aquino. Eu, quando eu ia me sentir tão importante, que eu era bisneta de barão, eu me achava. Que tinha sangue azul, que a gente tinha sangue azul. Mas agora eu me aliás, até agora hoje, eu vou te interromper, eu me vou falar. acho, de vez em quando eu me pego e falo assim, ó, eu tenho sangue azul, hein? Você sempre falou isso. Ela falava isso. Não falava com as amigas? Eu falava, aqui, gente, eu tenho sangue azul. Sangue azul é uma doença. Eu sou neta de barão, hein? É isso que eu perguntava. Quer dizer, é um orgulho pra gente. Como é que você se sente orgulhosa de... Você sente assim, ser filho de uma pessoa da nobreza. Da nobreza, terra, né? Já pensou se o Império ainda continuasse? A gente ia ser dama da corte. Estou fazendo força pro Império. Voltar ao Império. Mas vocês não são monarquistas, não? Vocês são monarquistas? Não. Eu agora vou fazer um relato. Ela, quando via Cantagalo de férias, a gente queria copiar tudo que ela estava usando. Era igual manequim, lindíssima, moderníssima, a gente queria ver o que Regina Célia estava usando, né? E realmente, minha tia, que querida, Lidinha, minha amiga de infância, a gente as considerava da realeza. Existia uma hierarquia. Existia, sim. A gente percebia que existia uma hierarquia de realeza da família de vocês. Isso que você fala que você tem sangue azul. Então havia, Margarete? Havia, sim. Você via elas como foi por meu intermédio? Filhas não, como descendentes de uma elite privilegiada. Uma classe privilegiada. Com certeza.
Me Mas lembro será que a demais gente de umas passava isso? Passava. Minha mãe, eu estou sabendo disso agora, porque nunca ninguém me falou Passava. você tá falando. Não, pela elegância, não. Estou falando pela elegância de todos vocês, pela Porte, maneira, né? pelo porte, pela educação, pela cultura diferenciada da época. Também. Eu tenho uma amiga que fala assim comigo: você anda igual uma baronesa. Mamãe tinha um porte de baronesa, né, Viveu com Claudéia? 101 anos. Mamãe a tinha mãe um dela. porte de baronesa, né, Era. Margarete? Então essa minha amiga fala: Pessoa Ali, boa, você né? quando entra tem um porte de baronesa, você levanta a cabeça. Eu falei: mas eu não faço de propósito. Não, eu sei, mas igual uma baronesa. Os descendentes exibem com carinho uma réplica do brasão do Barão de Aquino. Em Sumidouro, a singela estação de trem é o que ficou da memória de José de Aquino Pinheiro, o Barão de Aquino.